Oi, gente. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao De Olho na Mars. É a nossa primeira sessão aberta para falar sobre carreira. E para começar, eu quero começar me apresentando. Meu nome é Priscila Molina, eu sou gerente de recursos humanos aqui na Mars e eu sou responsável pela área que a gente chama de Early Talent. É a área responsável pelo programa de estágio como um todo, desde o desenvolvimento da reputação da nossa marca empregadora, né, e relacionamento com as universidades, tanto para processo seletivo, plano de desenvolvimento dos estagiários, até a conclusão deles no nosso programa e possível efetivação, que é tanto o objetivo dos estagiários quanto o nosso aqui na Mars. Obrigada pela participação de vocês. O nosso objetivo com essas sessões é continuar tendo esse contato próximo com os universitários, né? A Mais costuma participar de uma série de atividades nas universidades, principalmente aquelas que são mais próximas aos nossos escritórios, às nossas fábricas. E assim como todo mundo, quando começou a pandemia, a gente pensou, o que a gente faz agora para se adaptar? Então, essa é uma forma que a gente encontrou de se adaptar a esse novo modelo de trabalho. E assim como a gente costuma fazer nas feiras de talentos, em palestra nas universidades, a gente organizou essas sessões com alguns temas pensando em ajudar os estudantes a fazer as suas escolhas de carreira, né? A conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa e principalmente conhecer um pouco mais sobre a cultura e os valores que a gente tem aqui na Mars. Conversando nesse contato que a gente tem próximo com todos os estudantes, a gente sabe que muitas vezes, para quem está na faculdade, é difícil escolher, né, em qual área atuar. Muitas vezes vocês, como estudantes, ainda não têm visibilidade de quais são as possibilidades de carreira, quais áreas de atuação existem, e realmente as áreas de atuação dentro de empresas, de vários tipos de segmento de empresa, ele realmente é bastante amplo, né? Então, ainda hoje, eu vejo que muitos estudantes, quando vão escolher onde eu quero começar a minha carreira, que empresa eu quero trabalhar, para onde eu vou mandar meu currículo, ou me inscrever, né, num programa de estágio, muitos ainda escolhem ou as empresas que têm alguma afinidade com aquela marca, que já costuma utilizar a marca, né, que usa, que gosta por algum motivo, ou então escolhe algum segmento que ouviu dizer que as pessoas que essas empresas pagam bem, né, que tem uma boa remuneração, então eu quero começar minha carreira em uma empresa que, obviamente, vai me remunerar de acordo com o que eu mereço, ou então até algumas escolhas relacionadas à parte mais social, empresas que fazem trabalhos super bacanas nas questões sociais, ambientais. Essa parte específica me deixa bastante feliz de ver pessoas escolhendo começar sua carreira em empresas que têm trabalhos sérios e bacanas nesse sentido, mas falando que a gente está conversando sobre carreira, né, e a gente vai dar algumas dicas para vocês, essa é a primeira que eu já gostaria de dar. Quando vocês forem começar a pesquisar sobre empresas, sobre oportunidades de carreira, tentem ao máximo analisar a reputação da empresa, mas muito num olhar de cultura, de valores, né? Se possível, conversa com pessoas que já trabalharam lá ou ainda trabalham lá para entender um pouquinho como é trabalhar nessa empresa no dia a dia. Muitas vezes, né, o que a gente vê sobre as marcas é muito diferente do dia a dia mesmo que a empresa tem. Então, para que você comece já tendo uma carreira de sucesso, uma principal dica é escolha uma carreira que valoriza as mesmas coisas que você, né? Tente entender um pouco que tipo de competências são exigidas para trabalhar nessa empresa. E quais são mesmo os valores, e não só o que está escrito ali, né? Quais são a missão, visão, valores. Tenta conversar um pouco com pessoas que trabalham nessas empresas para conhecer como é mesmo o dia a dia, porque a cultura muda muito, varia muito de uma empresa para outra, e isso é muito importante para que vocês comecem já a carreira de vocês tendo bastante sucesso, tá? Então, pensando nisso, na importância disso, de conhecer mais sobre as empresas, como é trabalhar em cada lugar, foi que a gente criou essas sessões. A gente vai, sim, falar um pouquinho sobre a Mars, um pouco sobre as marcas, sobre os nossos segmentos, mas realmente é pouco. O nosso objetivo maior é que vocês conheçam um pouco sobre como é trabalhar aqui, né? Porque a gente entende que essas informações de negócio em si, é fácil vocês acessarem através dos nossos sites, de informações disponíveis, enfim, na internet.
Agora, conhecer um pouco da realidade, do dia a dia, isso vocês só vão conseguir ver mesmo conversando com as pessoas, né? Então, ninguém melhor do que os nossos associados e os nossos estagiários para contar para vocês como é trabalhar aqui, né? Tudo isso só é possível através de conversa. Eu sei que essas ferramentas que a gente tem, pelo menos a que a gente tem aqui para fazer lives, elas acabam sendo um pouco limitadas em relação à interação. Para a gente que está aqui desse lado, é muito ruim conversar com vocês sem ver o rosto de vocês, né? Sem ouvir as perguntas que vocês vão fazer, mas a gente quer fazer ao máximo que essas sessões sejam bastante interativas, que sejam leves, que sejam divertidas. Então, já convido vocês a participar, façam as perguntas aqui do lado de vocês, tem um Q&A, que são Q&A, as perguntas que vocês têm para a gente, para as pessoas que vão participar aqui da nossa sessão, e a gente vai respondendo ao longo do bate-papo, tá? Um outro ponto importante, prestem bastante atenção em tudo que a gente vai falar aqui na sessão, fiquem com a gente até o final, porque no final a gente vai fazer aqui um jogo, a gente vai colocar um link para que vocês participem de um jogo, e as pessoas que ganharem, os 3 primeiros colocados que ganharem o jogo, vão ganhar kits de produtos da Mars, tá? Lembrando para aqueles que ainda não sabem todas as marcas que a Mars tem, a gente produz várias marcas como, por exemplo, Royal Canin, Pedigree, Optimum, Whiskas, chocolates como Snickers, M&M's, Twix. A gente também tem produção de alimentos no segmento de food, que a gente chama, com arroz Harris, que é sensacional, Uncle Ben's, os molinhos da Master Foods. Então, fiquem atentos, participem até o final, que vocês vão ter chances grandes de ganhar os kits bem recheados aqui de produtos, tá bom? Bom, então, agora com todas as introduções feitas, falando sobre o objetivo da sessão, né, e o que a gente vai abordar, eu quero começar falando sobre o primeiro tema dessa primeira live, que é mulheres de negócio, tá? Apenas aqui um parênteses, né, o quanto a gente ficou feliz, uma das coisas boas que aconteceu durante essa pandemia foi a luz que a gente começou a colocar sobre o tema de diversidade como um todo, né? Então, estou super feliz aqui de falar sobre esse tema. Falando especificamente do tema mulheres, que é esse que a gente vai tratar aqui hoje na organização, eu queria trazer 2 exemplos. A gente tem uma série de iniciativas aqui na Mars para a gente garantir a equidade de gêneros, mas eu queria trazer só 2 exemplos que já há muito tempo a Mars tem uma métrica que a gente acompanha globalmente o equilíbrio entre gêneros em todos os níveis da organização, só que a gente foca nas posições de liderança, que a gente sabe que geralmente é onde a gente tem um maior problema ali de equidade de gêneros, né? Então, a gente já trabalha com isso há bastante tempo. Na grande maioria das vezes, aqui no Brasil, eu vejo que esse equilíbrio acontece e de forma bastante natural, as pessoas vão crescendo, desenvolvendo suas carreiras, e a gente acaba tendo esse equilíbrio entre todos os segmentos. Mas um outro exemplo que a gente tem todos os anos a gente tem um processo que a gente faz para analisar a possibilidade de sucessão de pessoas que podem ser sucessores da nossa alta liderança. E um dos pontos, né, quando a gente mapeia quem são esses possíveis sucessores, a gente também vai pensar, então tá bom, se essa pessoa é um possível sucessor, o que falta, o que ela tem que desenvolver para ela chegar na posição que a gente quer. E no final dessa sessão, a gente sempre analisa se a gente tem o equilíbrio. Então, como possível sucessor dos nossos diretores, eu tenho um equilíbrio ali de gênero, eu tenho tantos homens quanto mulheres ali para serem os possíveis sucessores. E se a gente não tem, a gente traça um plano de ação, o que a gente precisa fazer para a gente garantir esse equilíbrio a longo prazo, tá? E caso, obviamente, aconteça algo que uma posição fique vaga e a gente não tem ali um equilíbrio também nesse sentido, a gente vai para o mercado e a gente exige que também nos painéis, como finalistas das nossas entrevistas, a gente também sempre tenha esse equilíbrio de novo, né, para garantir o longo prazo, para garantir que isso vai se perpetuar, principalmente nas posições de liderança aqui da organização, tá bom? Como eu falei, gente, fiquem à vontade para ir fazendo as perguntas aqui pelo Q&A, a gente vai parando à medida que o tempo for passando e vendo quais são as perguntas, direcionando, mas
Dito isso, eu queria apresentar para vocês as nossas 3 convidadas para a sessão de hoje. Nós temos 3 mulheres aqui que vão conversar um pouquinho. O grande objetivo delas é contar, então, como é ser uma mulher em determinada área. Então, a gente tem uma pessoa da área de manufatura, uma pessoa da área de vendas e uma pessoa da área de tecnologia. Elas vão se apresentar e contar um pouquinho os 2 principais assuntos que a gente vai falar é sobre a trajetória delas, então, como que elas chegaram na Mars, como elas chegaram na posição que elas estão hoje, como que elas fizeram as escolhas de carreira delas para chegar onde elas estão, o que elas estudaram, qual foi a graduação que elas tiveram, enfim. E aí, fazendo essa reflexão, vocês também podem pensar como que vocês se preparam para chegar, né, nas mesmas posições, independente de gênero. E a segunda é quais são as principais competências necessárias para atuar na área que elas estão hoje. Né? Então, de novo, vocês analisando quais são as competências ajuda vocês a se prepararem para caso vocês queiram atuar em alguma dessas áreas. Tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês comecem se apresentando. Primeiro, só fazer a apresentação, então, vou chamar aqui cada uma, mas eu queria que vocês apresentassem falando, né, o nome, a posição e a área que vocês estão hoje na Mars, qual a formação que vocês tiveram, se quiser mencionar a faculdade, fica à vontade, e o tempo de Mars. E aí, logo em seguida, a gente começa fazendo as perguntas um pouco mais aprofundadas, tá bom? Cá, como a sessão é focada em estudantes, eu vou começar chamando a Camila para se apresentar, que é uma das nossas estagiárias que atua na nossa fábrica de Recife. Cá, quer se apresentar? Quero sim. Tudo bom, gente? Meu nome é Camila. Atualmente, né, como o Pri comentou, estou estagiando na Mars. Eu já estou na Mars há alguns meses, né? Eu estou há 1 ano e 6 meses já, quase completando 2. Eu estou na área de engenharia industrial da fábrica, né, que dá todo o suporte para a manufatura. E minha graduação é em engenharia química, né? Eu estou terminando, se tudo der certo. Estou terminando engenharia química na Federal, daqui de Recife. Legal. Perfeito, Cá, obrigada. Já volto para te fazer mais perguntas. Acho que a gente pode seguir com a Rebeca. Rê, você se apresenta, por favor? Vamos lá, tudo bem, gente? Como a Pri falou, é um pouquinho estranho, né? Ano passado eu estive na Unicamp fazendo essa palestra pessoalmente. Estou sentindo um pouquinho de falta de estar perto de todo mundo. Eu sou de vendas, eu adoro estar perto de gente. Então, eu sou gerente de vendas daqui do interior de São Paulo. Eu estou na Mars há 3 anos e meio. Eu sou formada em medicina veterinária, isso é bem diferente do que a gente tem dentro da Mars, então é um primeiro ponto de que não se apeguem a só faculdades que vocês acham, engenheiro de alimentos e aquilo. Qualquer faculdade a gente pode estar trabalhando numa empresa grande. Eu formei em Londrina há muito tempo atrás, não vou tocar nesse assunto. Eu fiz minha residência trabalhando com animais e depois eu comecei a trabalhar na área comercial. E aí eu acho que fica um grande insight para quem está começando a carreira, né? Eu passei por todos os estágios, então eu fui desde promotora de venda, trabalhando tecnicamente com os veterinários, quanto eu fui coordenadora de um laboratório nacional, depois eu fui vendedora de um distribuidor que me deu todo o conhecimento necessário para fazer o que eu faço hoje, que é gerenciar distribuidores do interior de São Paulo. Então, depois desse estágio que eu fiquei, desse tempo que eu fiquei num distribuidor, eu fui para uma farmacêutica, trabalhando já numa multinacional, e estou na Mars aí há 3 anos e meio. O mais legal que eu queria falar dessa minha trajetória de carreira, eu vim para Mars, eu estava bem na outra empresa que eu estava, eu vim para Mars pensando num plano de carreira mesmo. A Mars é uma empresa que te dá muitas oportunidades, tem uma coisa que eu gosto que é crescimento não só dentro da sua área, então eu sou uma pessoa que gosta de agregar conhecimento e a Mars te proporciona isso, ela não te restringe a sua área de conhecimento prévio, então se eu quiser hoje ir para uma outra área, tenho essa possibilidade. E pensando nisso, pensando que eu queria galgar maiores passos na minha carreira, eu fui selecionada para um programa chamado Fast Track, que é um programa de aceleração de carreira.
Isso é muito importante para quem está querendo dar os próximos passos, né? É um programa que te prepara para uma liderança. Então, eu sou muito fã dessa empresa, né? Eu só tenho a agradecer porque eu fiz uma escolha. Então, desenhem a carreira de vocês, pensem nos passos que vocês precisam para chegar onde vocês querem chegar, desenhem, tracem tempo e realizem. E escolham uma boa empresa, né? Legal, muito bom, Rê. Eu daqui a pouquinho vou voltar para fazer mais perguntas também sobre detalhes de toda a sua trajetória, enfim, acho que um ponto que você falou é bastante importante, né, do desenhar, do planejar e tudo mais. Muitas vezes a gente ainda não sabe, né, enfim, quais são as possibilidades, como eu faço isso, mas a gente já conversa um pouquinho mais. Eu vou pedir depois para você também dar mais detalhes do programa que você participou de aceleração também de carreira, enfim. Eu vou só pedir para a Gi se apresentar aqui também, para a gente terminar as apresentações, e aí eu volto fazendo mais perguntas para vocês sobre essa trajetória. Gi, você quer seguir? Opa, boa tarde, pessoal. Primeiro de tudo, obrigada pela oportunidade. É uma pena a gente não ver os rostinhos de todos conectados aqui, diferente para a gente, né? Mas muito feliz de estar participando dessa oportunidade com vocês. Eu vou completar esse ano 13 anos de Mars, mas esse é o meu segundo ano como Line Manager, e eu costumo dizer que ser Line Manager, ser gerente, ser o gestor, ele é assim como entrar na faculdade. O difícil não é se tornar, não é entrar, é se manter. A gente tem desafios e novos desafios a todo momento. Então, eu aprendo muito com meninas que estão entrando agora, como a Camila, como estagiária, ou meninos, quem quer que seja. Um pouquinho antes da nossa sessão, eu estava no plano de desenvolvimento dos nossos estagiários que entraram recentemente aqui com a gente. Então, é um momento muito gostoso para a gente também. Eu sou formada em engenharia de telecomunicações, mas nunca exerci a minha profissão. Eu exerci a minha profissão do segundo grau técnico, que eu me formei em TI, e eu estou na área de TI desde a minha graduação no colégio técnico. Então, esse é o caminho que eu venho percorrendo por enquanto. E acho que é o suficiente por enquanto, né, Pri? Depois a gente mergulha mais, né? Perfeito. É sim, Gi, tá ótimo. Obrigada. Muito bom, gente. Como a gente vai seguir? Então, eu vou pedir, como vocês ouviram, né? São 3 pessoas de áreas totalmente diferentes, que ficam em segmentos também diferentes. Então, a Camila é nossa estagiária na fábrica de Recife, a Rebeca, gerente de vendas aqui na região de Campinas e interior, e a Gitra atua na área de TI, na nossa fábrica de Guararema. Então, a ideia é realmente essa, vocês ouvirem pessoas de áreas diferentes, com experiências diferentes, para que vocês, enfim, vejam com que vocês se identificam, né, conheçam um pouquinho mais das diversas possibilidades que tem. A Rebeca falou uma coisa que é bem interessante, né, que ela é veterinária e atua na área de vendas, que é algo totalmente diferente. A minha experiência também é bastante parecida nesse sentido. Eu sou formada em turismo. Quando eu fiz a faculdade, eu imaginava que eu fosse trabalhar em hotel, com eventos, algo nesse sentido. Eu cheguei até a atuar bem pouco tempo em hotel, vi que não era isso que eu queria, e aí busquei uma pós-graduação, eu fiz um MBA em gestão de pessoas, e com isso eu consegui me movimentar e iniciar minha carreira em RH. Mas a minha formação, por exemplo, em turismo nunca me bloqueou, enfim, de atuar na área de RH e ter sucesso e me desenvolvendo, crescendo na minha carreira. Então, acho que a dica é boa de vocês pensarem mesmo que, independente do curso que vocês escolheram, que vocês saibam que as possibilidades de carreira, elas são muito maiores do que a formação técnica que vocês têm nas universidades, né? E eu gosto muito de ouvir a história das pessoas. Eu acho que sempre que a gente escuta, né, o que é importante para cada um, o que motivou a seguir aquele caminho, qual era o seu objetivo, a gente acaba refletindo um pouco sobre as nossas aspirações também, né? Então, o que a gente pode, o que a gente tem que fazer para chegar onde a gente quer chegar. Então, eu queria agora que cada uma de vocês contasse um pouquinho mais em detalhes a trajetória mesmo de vocês, né? Qual foi a formação, o caminho que vocês seguiram, o histórico de carreira que vocês têm até chegar na posição que vocês tiveram e, obviamente, as dicas que vocês tenham, coisas que vocês aprenderam ao longo da jornada de vocês para chegar até onde vocês estão hoje. Tá bom? Acho que a gente pode seguir na mesma ordem, começando pela Camila. Massa.
Eu acho que a minha trajetória vai ser um pouquinho mais curta, né, que a das meninas, porque eu ainda estou, né, na fase de estágio. Então, eu ainda tenho muito aprendizado que eu gosto de falar, que vem da universidade. Eu sempre tenho um marco muito importante, eu acho, para mim, na minha universidade, que é quando eu tive um direcionamento forte para o que eu queria, sabe? Porque você entra numa faculdade de engenharia, você pode fazer qualquer coisa. Engenharia química que você pode fazer qualquer coisa mesmo. Então, eu acho que o primeiro ponto que me norteou foi quando eu entrei para a minha empresa Júnior. É um projeto de extensão que existe em universidades. Eu entrei nela, a Elemento Júnior Consultoria. E, assim, foi um aprendizado gigante que eu tive. E que depois eu tive a oportunidade de entrar na federação, né, das empresas juniores de Pernambuco. E, de novo, um monte de informação, um monte de experiência que a gente ganha. E aí, depois de passar por duas empresas, que, querendo ou não, formadas por estudantes, mas que estão muito preparados para o mercado, a gente se sente super preparado para qualquer coisa. E aí foi quando eu, de cara, saí de um ano de empresa júnior, de federação, e entrei na Mars. Tipo, vai ser tranquilo, porque eu já aprendi tanta coisa, né? Eu acho que não vai ter muito o que ver. E assim, lei de engano, porque a gente se depara com um mundo completamente diferente. Primeiro que indústria, né? Indústria é um dia diferente todo dia. Acontece um negócio ali, quebra, conserta, tem que chegar matéria-prima, não sei o que, é correria, é loucura. E assim, é um ambiente fantástico, porque você sempre tem alguma coisa para fazer, você sempre está aprendendo alguma coisa. Eu entrei em abril do ano passado e passei, acho que 2 meses absorvendo muita coisa, muita informação, muito conteúdo. E eu acho que o que me direcionou melhor, inicialmente, foi todo o apoio, né? Eu acho que a cultura de todo mundo da Mars é muito assim, intrínseca à pessoa, porque você chega para falar com a gente chama de line manager, né? Mas a gente chega para falar um gerente, um gerente de fábrica, todo mundo vai te tratar muito bem, sabe? Todo mundo vai falar com você, vai te explicar o que está acontecendo. A gente tem uma liberdade de falar com pessoas do Brasil todo, e não só do Brasil, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante de algumas oportunidades que eu tive de falar com as pessoas de outros países também. E, assim, é uma coisa fantástica que as pessoas, elas se abrem com você. O meu line manager é uma pessoa fantástica, tá? Ele fez um processo, né, que a gente chama de PDP, que é um processo de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento pessoal, que tem, inclusive, para os estagiários, né, que a gente considera, às vezes, uma pessoa meio que externa. E na Mars, não, a gente se sente dentro da empresa, a gente se sente como um associado da Mars. E a gente tem esse plano de desenvolvimento que é muito para desenvolver a pessoa. Então, mesmo antes de contratar, né, antes de assinar o termo, você está contratado pela Mars, apenas como estagiário, a gente já tem a oportunidade de estar se desenvolvendo com um plano. Ele é muito completo, ele é bem robusto, tem toda uma plataforma com cursos, com N coisas que a gente consegue aprender. Uma delas, até inclusive, eu adoro, Pri, que foi contigo. Eu acho que, não sei se tu se lembra, que tu veio aqui em Recife, deu um treinamento pra gente de gestão de tempo, mostrou pra gente como é que funciona a caixa de e-mail, como é que a gente pode aumentar a nossa produtividade. E, assim, isso é fantástico, sabe? São coisas que a gente não... Eu não sabia que eu podia esperar isso de uma empresa como estagiária, sabe? E já vindo para o segundo ano de estágio, eu estou tendo a oportunidade de participar de muitos programas dos estagiários. Então, um deles, que é o que eu mais gosto, que é o que eu mais usufruo, é que a gente tem um grupo de estagiários de toda a América do Norte e a América Latina. E, assim, eu estou tendo várias calls, né, várias reuniões com pessoas de outros países, com outras realidades, e que a gente consegue, de novo, né, compartilhar experiência, a gente consegue compartilhar conhecimento em línguas diferentes, né? Eu tenho a oportunidade de aprender inglês e hoje eu estou executando isso, né? Não fica guardado. E aí, assim, essa facilidade de contato com essas pessoas também me permitiu falar com uma pessoa lá da Alemanha, para também trocar ela mostrar como é o modo de trabalho dela dentro dos nossos pilares, né, que a gente tem também alguns grupos de melhoria. Então, assim, são várias coisas que você vai fazendo, né? Eu acho que até a Rebeca já falou, você vai fazendo muita coisa, você tem a oportunidade de fazer muita coisa, e você pensa assim, mas um estagiário não vai ter essa liberdade. A gente tem.
a gente tem liberdade para fazer entregas importantes, para fazer análises importantes. E aí, né, grandes responsabilidades, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. A gente também tem muita responsabilidade de entregar muita meta junto com os nossos line managers, com a empresa. Então, inclusive as metas da fábrica, elas são atreladas a gente, porque somos importantes, somos uma parte muito forte da máquina, né, que roda. E assim, eu sei que estou falando assim, muita coisa, mas é porque é muita informação que a gente tem disponível para a gente, é muita oportunidade, e principalmente agora, né, essa live, né, essas sessões, a gente também tem programas de embaixadores que ajudam a gente a falar mais como é a Mars, a gente tem treinamentos de como fazer isso, é incrível, sabe, todo essa oportunidade que a gente tem, tanto nas plataformas, tanto pessoalmente, né, de receber esse tipo de informação. E aí, puxando um pouquinho mais de saco, né, assim, do minha fábrica, a gente também tem um relacionamento muito legal, muito massa com os operadores, sabe? É um contato que a gente aprende a ter, né, com pessoas diferentes, a gente não só fala com o gerente, né, a gente também tem que saber falar com os operadores, e aí a gente acaba tendo esse aprendizado de como lidar com pessoas que não vivem a mesma realidade que você, como se portar com elas, como falar com elas, como transmitir uma mensagem, porque querendo ou não, né, quem faz o processo não é só a gente que está lá dizendo que vai ser isso ou aquilo, vão ser as pessoas também do chão de fábrica. E aí, assim, é tudo isso que o estágio até agora tem me proporcionado. E olha que é só 1 ano e meio, né? Eu acho que as meninas vão ter bastante coisa para contar, né, gente? Muito bom, Ká, obrigada. Sabe que eu estava lendo aqui as perguntas enquanto você estava falando, e tinha uma aqui do Rodolfo, perguntando se os estagiários são colocados em posição de tomada de decisão, nas quais eles podem desenvolver o seu senso de responsabilidade. Eu acho que, de certa forma, você acabou respondendo no meio do caminho, mas tem mais alguma coisa que você queira complementar quanto a isso? Não, acho que eu falei bastante coisa, né? Se alguém tiver alguma pergunta mais pontual, a gente também vai falar um pouquinho depois, né? Como é que é a área em si. Eu queria mostrar, assim, falar um pouco mais de como é que está sendo essa experiência do estágio. Está sendo, assim, uma experiência incrível. Pelo menos, assim, eu tô amando. Legal. Não, muito bom. Obrigada, Ká, pelos comentários. E eu lembro, sim, do treinamento. O treinamento de Recife foi sensacional. Nossa fábrica de Recife é uma das fábricas mais engajadas que a gente tem da Mars no mundo. Então, estar em Recife fazendo treinamento geralmente são experiências super legais, assim. A gente não esquece, pode ter certeza. Vamos lá, Rê, você quer seguir contando um pouco da sua trajetória? Vamos lá. Já falei basicamente como aconteceram as coisas, mas eu quero falar um pouquinho de como traçar, né, a sua carreira, como pensar o que você quer. Eu sou de vendas, né, então eu estipulo as coisas com prazo, eu traço ideias e estipulo um prazo para elas acontecerem e desenho o que é preciso para eu conquistar, né. Eu falei lá atrás que eu fui vendedora de distribuidor e isso me deu todo o conhecimento para chegar onde eu cheguei hoje, né? Em algum momento eu vi que eu queria mais do que ser vendedora, que eu realmente queria seguir para uma multinacional e eu queria ter um cargo de liderança, mas só a experiência, ela não me daria todo o know-how, todo o conhecimento para chegar até, né, um cargo de liderança. Então, eu vi que precisava, sim, fazer um MBA, como foi o caso da Pri. Eu também fiz um MBA em gestão empresarial, ênfase em marketing, visto que a minha formação, ela era veterinária, né? Então, eu tinha esse gap. Tinha a questão do inglês, né? Eu precisava melhorar a questão do inglês, que é algo que eu faço até hoje, tá, gente? Então, não achem que vamos começar o inglês e nunca mais a gente vai... Eu faço inglês até hoje. Eu fui fazer um espanhol também. Quando eu estava terminando meu MBA, em todo esse processo, fazendo inglês, fazendo espanhol, surgiu a oportunidade numa multinacional farmacêutica, veterinária, e aí sim, eu fui para lá e comecei a tratar de distribuidores, e aí eu fui como coordenadora, fiquei 4 anos e pouco nessa empresa, quando eu comecei a conversa com a Mars,
pensando naquilo que eu falei para vocês, que eu queria um cargo de liderança, eu queria dar os próximos passos na minha carreira. Eu vi que tem até uma pergunta assim do pessoal falando meio velhinha, gente, eu vou fazer 40 anos daqui 10 dias e eu sou gerente há 1 ano e meio. Então, sim, o programa de trainee, ele é ótimo, mas tem muita gente boa que tem oportunidade de depois. Eu vou falar um pouquinho disso, né? Eu vim para a Mars pensando mesmo no próximo passo, visto que naquela empresa que eu estava era uma empresa maravilhosa, mas as posições de liderança, elas eram mais limitadas. Eu já, na minha entrevista com a Mars, eu já deixei isso claro, essa minha vontade, e a Mars, vendo que eu tinha vontade, mais o potencial, me proporcionou o programa Fast Track, que aí acho que é muito do casado com essa pergunta, que é a oportunidade de você se desenvolver, não é uma garantia, né? É um programa que vai te dar cursos e ensinamentos para que você possa se desenvolver, para, se tiver uma oportunidade de um cargo de liderança, você esteja pronto para aquilo. E foi isso. Então, eu fiz esse programa, foram 2 anos, né, Pri? A Pri, inclusive, foi a nossa gerente ali do projeto, e a gente já tem 3 turmas de Fast Track, né? E esse programa é o que me deu a bagagem que me faltava, porque eu tinha todo o conhecimento de como gerenciar um distribuidor, mas eu não tinha o conhecimento de pessoas, né? A gente sai da questão de só gerenciar distribuidores e eu passei a gerenciar pessoas quando eu fui line manager. Então, isso é muito importante, essa oportunidade de aprender que a Mars dá para a gente. E aí, pensando um pouco na minha carreira, né? Logo que eu me formei, eu fui fazer residência, eu tratava de boi e cavalo, gente, para vocês terem ideia. Se eu tivesse entrado já lá atrás, numa empresa grande, será que esse meu sonho de desenvolver pessoas e me tornar uma líder não teria acontecido mais rápido? Será que eu não teria tido uma experiência e um conhecimento mais rápido disso tudo? Então, eu acredito que sim, o programa de estágio numa grande empresa, ele te acelera e abre portas imensamente, porque você vai ter contato com todas as áreas e com tudo, então, o conhecimento que isso traz é impagável. E aí, falando um pouco do que eu faço hoje, eu coordeno os distribuidores, mas mais do que isso, eu desenvolvo pessoas. E essa é a minha grande paixão, que na Mars a gente chama de associados. Então, é outro grande diferencial da nossa empresa, que não são funcionários, são associados, todos são parte do negócio, todos se sentem parte do negócio. E um pouco do que a Ká falou, é muito livre. Eu encontro o nosso CEO e ele pergunta como estão as coisas, como está a minha área, como está fulano, como está ciclano. Isso na Mars é muito aberto, o nosso escritório ele não tem baias, as mesas são abertas exatamente para dar essa proximidade. Então, a gente tem acesso a todas as pessoas. Então, era isso, Pri, não sei se você tem alguma coisa para questionar. Não, tranquilo, Rê. Tinha uma pergunta aqui, se era depois que a gente entrou na empresa, se você gostou de alguma área específica e se especializou nela, ou como foi que você fez a sua trajetória depois de chegar aqui na Mars? Eu entrei como coordenadora de vendas mesmo, né, de São Paulo capital, que era onde eu já trabalhava na outra empresa. Eu fiquei 1 ano e 9 meses nessa posição, quando eu fui promovida para gerente e vim para o interior. Eu tenho, sim, muita vontade de mudar de área, e isso está mapeado no meu PDP. Eu tenho vontade de ir para trade, e depois de trade, diversas áreas, eu quero aprender sempre mais, e, de novo, é uma oportunidade que a Mars dá para a gente. Então, eu hoje continuo em vendas, que é onde eu tenho o meu conhecimento, mas eu tenho muita vontade de ir para trade, sim, está mapeado, em algum momento eu vou ter essa experiência lá, e se depois eu quiser mudar de novo, a gente vai. Se eu tiver a vontade, de novo, a vontade, né, e o potencial, a empresa dá a oportunidade e te ajuda você a se desenvolver, né, para atingir aquilo que você quer.
Mas, de novo, planejamento, escolham, coloquem prazos para a carreira de vocês e busquem o que é preciso para atingir o que vocês querem. Então, se é um cargo de liderança, se é trabalhar numa multinacional, saibam que tem que fazer escolhas, né? Você tem que aprender o inglês, às vezes vai ter que fazer um MBA, enfim. Tem necessidades que você precisa desenvolver na sua carreira para atingir o que você quer. Uhum. Legal, muito bom, Rê. Gi, eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência antes de eu fazer mais perguntas aqui para as meninas. Vamos. A beleza da gente ter pessoas diferentes são as histórias diferentes, né? Os mindsets diferentes também. Bom, eu me formei no Colégio Técnico de São José dos Campos, né, na ETEP. Quando eu finalizei a ETEP, foi o auge de telecomunicações, e eu nem sabia direito por que eu estava indo para telecomunicações. E o que eu pensava eu queria ter uma profissão de sucesso, e para mim eu queria fazer algo que eu gostasse. E dentre o leque de opções que a gente via lá na ETEP, né, a gente via software como desenvolvedora, hardware, a parte de manutenção, a gente via a parte de... eu não vou lembrar agora, mas a parte de automação industrial, como você trabalhar com a pneumática, a lógica da pneumática, eu me identificava com telecomunicações. Era a época que a Ericsson aqui do lado estava bombando, então todo mundo olhava para a Ericsson. Fui fazer engenharia de telecomunicações, adorei, foi um curso bem puxado, mas da graduação até da graduação da ETEP, até a graduação da telecomunicações, eu não achei uma oportunidade para trabalhar como engenharia, e se nós tivermos mais estudantes de engenheiro aqui, e talvez até outros cursos se identifiquem muito com isso, quando você tenta sair do que você fez de uma graduação técnica para um outro curso de faculdade, é reiniciar a sua carreira. É começar do zero. E, às vezes, o que você fez até aqui, ela não conta como uma história. Porque muitas empresas, elas não olham para a capability, né, para a competência que você desenvolveu. Eles olham para o conhecimento técnico. E isso é uma das coisas que eu já vou contando, assim, as minhas meninas dos olhos com a Mars, né? Essa é uma das minhas meninas dos olhos com a Mars. Olhar para mim como alguém que tem competências, conhecimentos transferíveis, independente da área que eu trabalhe, né? Tá? Aí eu continuei na área de TI, e assim, quando eu passei por uma empresa daqui da região, passei por uma segunda empresa da região, sempre como contratada, nunca como funcionária ou associada, as chances de desenvolvimento eram muito pequenas. Quando a Mars começou com um boom de crescimento, tinha vindo, né, a fábrica aqui para Guararema, já tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, já tinham mudado para a Mars, e o que eu ouvia falar muito sobre a Mars é a chance de desenvolvimento. A carreira que você pode construir, lá você tem a chance de você ser um associado, era o meu sonho. E assim surgiu uma oportunidade para eu ir para a Mars. E o que me levou para a Mars? Primeiro de tudo, o que fez a Mars abrir os olhos para mim, né, de acordo com o feedback que eu recebi, que feedback é outra coisa que é muito forte dentro da Mars, e o feedback nos desenvolve demais. Então, gente, quem não gosta de ouvir feedback, vai se preparando, tá? Porque o mercado ajuda a gente demais quando existe isso. A gente não consegue melhorar naquilo que a gente não sabe que a gente não faz bem. Então, a gente precisa ouvir para a gente conseguir se melhorar. Vim para Mars. O que me trouxe para Mars foram algumas competências que eles viram em mim e que batiam com o que eles procuravam naquele momento. E, além disso, meu idioma. Eles precisavam de alguém para o suporte de Service Desk, que é o Help Desk, em espanhol. E o Service Desk da Mars é de associados. Hoje a gente tem uma mescla, né, de associados com contractors, mas ainda é o grande volume associados. E eu vim para Mars, e eu tinha o inglês que eu usava no meu emprego anterior, que para mim, ou de acordo com a demanda que vinha para mim, o meu inglês era muito melhor do que o meu espanhol. Para Mars, o nível não era o nível esperado, porque a Mars, ela dá muito, mas ela também exige que os seus profissionais, eles se dediquem no seu desenvolvimento. Eu tive que aprofundar o meu nível de desenvolvimento em inglês. Então, quando a Rebeca falou, eu estudo inglês até hoje, gente, depois que eu entrei na Mars, eu estou 13 anos lá, eu estudei por muitos anos, agora eu dei uma brechinha. Mas eu estou vendo a hora que até português eu vou precisar, porque você estuda inglês, espanhol, quando você vê, você está falando mais grande, mais menor, você está misturando os idiomas na cabeça, né? Verdade. Mas o aprendizado de idioma é algo que é muito vivo na gente. Durante esses 13 anos, né, se eu falar, está na hora de falar já sobre isso, Pri, vai me orientando aí, por favor. Pode falar sim, Gi, não tem problema não, vamos
um pontinho de diferença, né, que alguns pontos que aí a personalidade diferente que eu percebi no speech da Rebeca e do meu, eu não sou uma pessoa planejada como a Rebeca, invejo pessoas assim. Eu queria me tornar uma line manager, e eu queria me tornar uma line manager, uma gerente, uma gestora, dentro da área que eu fazia parte. Eu estou há 13 anos dentro do Service Desk. Eu me tornei dentro do Service Desk supervisora, eu me tornei dentro do Service Desk uma outra função que a gente chama de Customer Advocate, que é advogada do cliente, é uma área, era nova no momento, é olhar para o que o nosso cliente das áreas de negócio querem das áreas de TI e melhorar os nossos níveis de serviço. De lá para cá, a gente já teve algumas reestruturações, algumas mudanças, eu fui para essa reestruturação, e então surgiu a oportunidade de eu me tornar gerente. E em função desse desenvolvimento e o meu olhar para aquela cadeira e o espelho que eu tinha das pessoas que ocupavam as reuniões de desenvolvimento, os bate-papos de desenvolvimento e aquele meu foco, eu vim naquela homeopatia dos anos, fazendo com que aquilo fosse acontecer. E quando aconteceu, foi algo muito natural. Eu não tive um processo de seleção no momento, a gente foi uma reestruturação, eu fui uma pessoa identificada para assumir. Então, a gente tem processos de seleção, mas chega um momento que você já está rodando aquela posição, você se torna naturalmente. Então, assim, eu foquei, mas talvez eu nem tivesse algo tão forte na minha visão, do tipo, em 2018 eu quero me tornar gerente do Mars Service Desk. Quando eu fiz engenharia de telecomunicações, eu me via trabalhando como uma engenheira. Então, às vezes, gente, o que a gente planeja dá errado, mas não é para o nosso mal. É para o nosso bem também. E eu tenho muito orgulho dessa minha história. Deu tudo errado, mas deu tudo certo. Então, ok, tá ótimo. E eu adoro muito trabalhar com desenvolvimento de pessoas também. Mas um ponto que eu falo é, quando a gente se torna gerente, ser desenvolvedora de pessoas é um dos papéis mais críticos, mas não é o que demanda mais tempo da gente, porque a gente tem uma série de outros fatores, visão estratégica, vai aumentar, vai diminuir a equipe, a gente precisa começar a incentivar o nosso time para começar a desenvolver quais capabilities, a gente está começando a ouvir falar sobre Agile no mercado, o que é Agile, como é que eu vou estimular os meus meninos a pensar de forma Agile, user centricity, né, foco no cliente, o cliente zero distance to the customer, zero distância do cliente, como que eu vou trazer isso para dentro das atividades dos meus associados, como que o meu time vai caminhar dentro dessa pegada, são muitos mindsets diferenciados. Eu senti durante esse percurso a necessidade também de fazer um MBA, porque você começa a se sentir defasado, você está se tornando próximo de se tornar um desenvolvedor de pessoas, e você fala assim, mas o que é que eu sei para eu poder me tornar responsável pela carreira dos demais? Então, você sente a necessidade de você se aprofundar, tanto no seu desenvolvimento, tendo pessoas como seus coaches, e dentro da Mars, a gente pode procurar pessoas fora, mas a gente tem tão bons profissionais dentro, e isso é tão visto como um reconhecimento, eu escolher alguém para ser o meu coaching, ou eu ser escolhida por alguém para ser o coaching, e isso me ajudou muito ao longo dos anos. Eu acho que é isso, Passei por 2 outras empresas, agora eu estou na Mars há 13 anos, e tem muitos fatores que me fazem querer estar aqui. E me fazem querer correr atrás de estar capacitada para ser competitiva com qualquer outro profissional que esteja no mercado, porque eu preciso estar aqui dando o meu melhor. Eu preciso olhar para a Mars como se todos os dias eu estivesse querendo entrar na Mars, e dessa forma conseguir entregar o meu melhor. E a Mars faz eu querer isso todos os dias. A gente ainda vai falar mais, né, Pri? Aí eu não invisto tanto tempo agora. Eu posso dar exemplo do que me faz ficar na Mars depois de 13 anos. Muito bom, Ginão. A gente vai falar sim, mas se você já quiser complementar também, fica à vontade, por favor. Eu vou falar e vou tentar ser breve. Quando eu entrei na Mars, vou contar minha historinha, tá, Pri? De forma bem rápida. Por favor, eu ia te pedir isso mesmo, como foi. Diferente aqui. Nem tão diferente, porque a gente já teve outros casos também, mas eu queria que você contasse, principalmente, né? Como a gente está falando de ser mulher em uma organização, acho que é bacana as pessoas ouvirem, né? Eu entrei na Mars, então, em 2007, né?
dezembro de 2007, então dia 10 de dezembro é o dia do meu aniversário na Mars. Mas eu comecei o meu processo de seleção em agosto, e eu estava numa fase da minha vida, assim, recém-casada, assim, não sabia se eu tinha um filho, eu comprava uma bicicleta, mas eu queria trocar de emprego e ao mesmo tempo eu queria ter um filho. E eu tentava engravidar e não conseguia, precisava fazer um tratamento, iniciei meu tratamento. Falei, um dos dois vai dar certo. Eu só não sabia que os dois iriam acontecer no mesmo momento. Só que dentro desse processo que começou em agosto, em um determinado momento houve um determinado silêncio dentro desse processo, e eu dei continuidade, eu tinha preocupação de parar com o tratamento e depois acabar atrapalhando. A Mars me chamou para a última etapa, e quando a Mars me chamou na última etapa, eu ainda não tinha certeza de que tinha dado tudo certo, eu não queria contar para a empresa. A gente que é mulher, a gente tem insegurança de contar se a gente quer ser mãe, se a gente não quer ser mãe, se a gente quer engravidar, se a gente não quer engravidar. Eu só não esperava que acontecesse ao mesmo tempo. Se eu conseguisse o meu emprego, eu ia dar um tempo e depois eu ia dar continuidade. A Mars falou comigo numa quarta-feira, quando foi no final de semana, eu descobri que eu estava grávida. Só que eu não tinha nada assinado com a Mars e eu já tinha entregado minha carta de demissão na sexta-feira para a empresa anterior. Eu surtei de domingo para segunda. Na segunda-feira, eu corri primeiro atrás da minha antiga empregadora e pedi para eles me aceitarem de volta. Eles me aceitaram. Aí eu entrei em contato com a Mars, já falando com eu entrei em contato com a moça que ia ser minha gestora. E aí eu falei para ela, eu preciso de uma oportunidade no futuro, daqui a um ano, daqui a 9 meses, deixa eu tentar de novo. Ela falou, querida, me dá uns minutos, eu vou conversar com o nosso RH e eu volto a falar com você. Em seguida, eu tive uma ligação do RH que me ligou e falou assim, aqui é uma opção, uma oportunidade no futuro? Não, para a gente o processo continua o mesmo. E aí, dali para frente, eu tive que entrar em contato com a minha antiga empregadora e pedir demissão de novo. Foi uma farra. Demissão 2 vezes. 2 vezes, mas ó, foi difícil, viu? Eu não acreditava que eu estava conseguindo 2 sonhos de uma vez só. E a maneira com que a Mars tratou a minha chegada, aqueles 6 meses que eu fiquei, porque 6 meses? Não, foram 9 meses de gestação, 7 meses, né? Eu saí um mês antes e eles trataram todo o processo, né, de onboarding, né, a chegada e treinar e me preparar, e quando eu voltei, eles fizeram toda uma repescagem de todo aquele conteúdo comigo de novo, e quando eu cheguei, eles já entregaram atividades, né, o que a gente chama de roles na minha mão, quer dizer, eu já tinha responsabilidades perante o time. Aquilo, para mim, foi extremamente motivador. E eu tenho histórias como essa que aconteceu comigo, que eu vejo acontecendo com outras pessoas do meu time, ou de outro time, se repetindo, situações que, se é de fator legal ou não, a Mars ampara, a Mars ajuda, a Mars tem compreensão. Um outro fator, que talvez até novidade para a Pri, eu perdi recentemente, na semana passada, o meu avô por conta desse Covid que a gente está enfrentando aqui. Foi um processo doloroso, porque a gente internou, 3 semanas depois a gente perdeu ele, e eu fui a pessoa da família que precisei assumir a responsabilidade de ir todos os dias na porta do hospital e pegar o relatório médico do meu avô para passar para a minha família. Isso representava, no meu dia, uma perda de 1h30 no comecinho do dia, porque é aquele horário que o médico está lá, então meu deslocamento de ida, a minha permanência, meu deslocamento de volta. Eu tive todo o amparo do mundo, e não é porque eu sou gestora, porque a gente que é gestora, a gente ainda tem essa flexibilidade de horário e tudo mais, não tem registro de ponto e tal, mas eu vi isso acontecendo com um associado meu que teve um filho internado que ficou em coma, meses, e teve todo um amparo de vamos adiantar férias, vamos adiantar banco de horas, vamos, deixa, ajuda, apoia. Então, assim, gente, tem histórias minhas que eu contei, tem essa história do meu associado e eu vejo várias outras. Então, a Mars, ela tem um lado humano, fora toda a parte de desenvolvimento, do quanto ela me agrega em termos de conhecimento, do quanto ela mesma me prepara para ser um profissional competitivo para o mercado, mas como uma empresa humana, é o que me faz ficar. Sensacional, Gi. Muito bom. Dá muito orgulho para a gente ouvir essa história. E só compartilhando para vocês, essa história da Gi não foi a única que aconteceu aqui na Mars. Eu mesma presenciei um caso bem próximo aqui no escritório de uma outra pessoa. É uma advogada, que ela era a nossa terceira. E também a gente contratou quando ela já estava grávida. Então, eu vi que tinha uma pergunta, que já faz um tempinho que veio uma pergunta falando, né, um pouco sobre o que a gente já evoluiu em relação ao tema de mulheres em posição de liderança.
acho que a gente evolui aqui na Mars da mesma forma que a própria sociedade vem evoluindo e conversando sobre o tema. Eu vejo que a gente sim tem algumas estratégias, tem uma série de iniciativas. No nosso segmento, por exemplo, de Pet Nutrition, nós tivemos um grupo para discutir liderança feminina, para a gente escutar um pouco das pessoas, né? O que é importante para você como mulher numa posição de liderança, né? E aí, na própria pergunta, tinha algo falando de que o lugar da mulher é onde ela quiser. E o nosso ponto nesses fóruns, nessas discussões, era exatamente esse. A gente não queria que as pessoas vissem esse fórum de discussão apenas como um fórum de mulheres que querem ser mães, né? O que uma mulher que também é mãe precisa de suporte numa posição de liderança. Sim, a gente quer ouvir, a gente precisa entender, a gente precisa apoiar essa mulher, mas a gente também precisa pensar que existem muitas outras mulheres que não querem ser mães, que têm outras necessidades que são diferentes e a gente também precisa escutar. Né? Uma das coisas que a gente fala muito nos nossos processos seletivos é como a gente tem uma série de formas de fazer o processo seletivo para evitar o próprio preconceito. A gente chama de baia aqui na Mars, né? Mas dentro do nosso treinamento de recrutamento, que todos os gestores obrigatoriamente têm que fazer, a gente fala muito sobre isso, sobre como a gente faz todas as nossas entrevistas com base nas competências que as pessoas têm, e aí com isso a gente consegue evitar certos tipos de barreiras, de preconceito, né? Então, acho que essas são algumas coisas que a gente pode falar em relação a evolução. Acho que a gente evoluiu tanto quanto número de mulheres em posições de liderança. A gente já fez estudos aqui internamente, para vocês. Muitas empresas falam sobre diferença salarial, né, de mulheres. Só respondendo aqui a pergunta, a gente já chegou a fazer essa pesquisa, a gente nunca tinha parado para analisar, porque a gente tem um guia, a gente tem a nossa base salarial, então, quando uma pessoa vai assumir uma posição de determinado nível, esse é o salário. Independente se é, enfim, homem, mulher, o que for, a gente vai oferecer o mesmo salário. Então, a gente já imaginava que a gente não tinha esse tipo de diferença aqui na Mars, e realmente, quando a gente fez esse estudo, a gente confirmou que não temos diferença de salário. Né? Então, nós não precisamos fazer nada nesse sentido, porque a gente já estava agindo da maneira certa. E como isso, várias outras coisas a gente vem implementando, como lugar para amamentação para mulheres aqui no escritório, a própria questão da flexibilidade, né? Muitos já podem trabalhar em home office mesmo antes da pandemia, isso já acontecia aqui com a gente. Então, tem uma série de iniciativas que a gente já tem que são boas, mas não só para mulheres, né? É bom para todo mundo em geral, e a gente pensa em ser cada vez mais flexível e mais inclusivo em todos os sentidos. Tá? Espero que eu tenha respondido aqui a pergunta relacionada ao tema mulher. E aí, eu queria que a Rebeca contasse um pouquinho também sobre, pensando nessa questão de competências, né? Quais são as competências que são exigidas para atuar na área de vendas? E tem uma pergunta aqui da Pamela, se você sente uma pressão a mais por ser mulher e estar em um cargo de liderança. Eu queria que você respondesse as duas coisas, por favor. Tá, eu vou começar por essa questão que é um pouquinho mais nefrálgica, vamos falar assim. Sim, não por ser mulher numa área de liderança. Mulher em vendas já é um pouco mais difícil, porque são poucas mulheres que vendem principalmente ração, tá? Em medicamento você vê um pouco mais, e sim, na área de liderança é um pouco mais restrito. Mas aí eu não acho que tem uma pressão externa. Na verdade, é muito mais uma pressão nossa de mostrar nossa competência, de que eu não cheguei onde eu cheguei à toa, eu contei a minha trajetória para vocês. Então, no começo, quando eu entrei, para vocês saberem, temos 2 gerentes de vendas, mulheres, na Mars. Quando eu entrei, as pessoas não me conheciam, né? E aí fica aquela, né? Então, quando eu comecei a mostrar que eu sabia do que eu estava fazendo, que eu sabia do negócio, eu conhecia o business e tudo mais, isso caiu por terra. Então, hoje não tenho muitos problemas, até porque eu sou o tipo de pessoa que me imponho. Então, também qualquer coisa fora, mas muito pouco. No começo só, eu acho que era muito mais uma questão de conhecimento de pessoa do que eu só por ser mulher. Mas sim, não são muitas mulheres em vendas. Como eu falei, tem uma abnegação que você faz para você chegar onde você quer, né? Eu, por exemplo, optei em não ser mãe, porque eu sou focada na minha carreira. Vocês viram, eu traço tudo
com prazos e tal. Mas, enfim, opções, não vamos entrar nesse assunto. E com relação a competências de trabalhar em vendas, eu acho que principalmente lidar com pessoas, né? Quem trabalha em vendas precisa conhecer pessoas, lidar com pessoas, porque você vai lidar com pessoas mais diversas. Conhecer sobre negociação, e aí tem uma série de livros e cursos que vocês podem estar fazendo. A própria experiência, como eu tive lá atrás, a experiência de trabalhar num distribuidor me deu uma visão muito boa de como é o dia a dia, como funciona. E determinação, gente, dedicação e determinação. E aí eu acho que não é só em vendas, em qualquer carreira. Se você for determinado e dedicado e gostar, né? Eu brinco que é muito fácil você chegar longe se você ama o que você faz, porque você vai se dedicar e você vai focar sem sofrimento. Então, ame o que você faz. É isso. Legal. Muito bom, Rê, obrigada. Gi, você tem alguma coisa para complementar nessa questão de pressão em ser uma mulher em posição de liderança? Olha, eu não vejo diferença de pressão na Mars por ser mulher ou não. E aquilo que eu disse, né, Rebeca e eu, super legal, porque a gente tem perfis diferentes. Eu já tive situações de ter que sair para levar minha filha em médico, eu já tive situações de ter que pedir para ficar porque o marido ficou doente, ou porque a filha ficou doente. Sempre tive muita flexibilidade, mesmo, e ouvia coisas do tipo assim, Gi, foca aí, porque quando você voltar, eu sei que eu vou te ter 100%. Então, e eu nunca vi uma diferença na tratativa entre o nosso time é um time que hoje ele é composto por 17 associados, considerando os nossos estagiários. E eu divido a responsabilidade do time com o par, o Felipe. Eu não vejo diferença de tratativa nenhuma entre nós dois. Então, a pressão, ela existe, mas eu não percebo diferença de tratativa com o fato de ser mulher ou não. Eu acho que isso faz com que eu me sinta muito segura e feliz trabalhando dentro da Mars, e talvez até um certo ponto, um pouco sem saber o que acontece fora, porque eu não vejo diferença acontecendo no mundo em que eu vivo, na realidade que eu vivo. Então, se acontece fora, é uma pena, eu gostaria de conversar sobre isso e entender, até para dar mais valor ainda para o que eu tenho, porque o que eu tenho aqui, eu não vejo isso. Legal. Então, assim, competências para minha área, né, que eu talvez não tenha mencionado. Idiomas é algo que ele é um grande bloqueio. Inglês e espanhol, de preferência, se vier com os dois, melhor ainda. Criatividade. A criatividade, ela é algo muito importante, e aquela sensação de desconforto com o que já existe, no sentido de não sermos pessoas críticas, mas sermos pessoas que, misturando com a criatividade, tenhamos a inovação. Então, pessoas que estejam conectadas com inovação, seja para automatizar processos, seja para automatizar relatórios, seja para simplificar o que hoje está complexo, já está ajudando a gente a trazer eficiência. E pessoas que sejam da área de TI. Perfeito, Gi. Muito obrigada. Ká, levando a pergunta para você, você está em uma posição como estagiária, mas também uma estagiária dentro de um ambiente de fábrica, que em muitos lugares a gente também vê que ainda é masculino e tudo mais. Também queria que você contasse um pouquinho como está sendo a sua experiência nesse sentido, e depois também falar um pouco de competências que você vê que são exigidas para a área que você está. Massa, Pri. Eu até estava lendo algumas perguntas aqui no Q&A, mas assim, eu acho que Recife é muito asterístico, sabe? Porque a gente tem muita mulher lá na fábrica. Assim, de gerentes a gente já tem duas, né? Assim, eu sei que cada vez mais a gente precisa de mais mulheres como líderes, mas eu acho que mais mulheres do que homens como analistas, enfim. A única coisa que ainda me incomoda um pouco é que na operação a gente tem poucas mulheres, a gente tem muito homem, né? Tipo, na extrusora, no empacotamento, na mistura. Hoje a gente já está focando mais, até inclusive no processo seletivo de operação, para ter mais mulheres. Hoje a gente já tem
acho que Andréa, a gente tem bastante, porque eu não vou saber todo mundo de qual, porque a gente está justamente agora tendo processo seletivo para a entrada de mais mulheres na operação, e isso é muito massa, porque como assim, na galera do ADM já tem bastante, né? Mas quando a gente olha para a operação, para o chão de fábrica, não é tão diverso quanto a gente gostaria que fosse, né? Tem muito mais homens do que mulheres na operação. A gente entende, né? Um trabalho puxado, não é um lugar que a gente encontra facilmente mulheres, mas é legal ver que tem, mesmo que poucas, começando a ter esse aumento de diversidade também na operação, sabe? Porque eu acho que no ADM, como eu te disse, em Recife é bem asterístico, a gente, pelo menos lá, eu vejo muitas mulheres e é incrível, sabe? Foi uma das coisas que eu gostei muito quando eu entrei. Eu olhei assim, poxa, eu esperava um ambiente assim numa fábrica, que todo mundo diz que é muito masculino, e tinha muita mulher. Assim, acaba, né, deixando você mais confortável no lugar, você se abre mais, você consegue se acostumar melhor. Mesmo todo mundo sendo muito receptivo, tá? Mas você acaba achando muito legal ver pessoas parecidas com você, né? É uma diversidade muito legal de se ver. E de competências, né, que eu até vi aqui algumas perguntas, eu acho que Gi já falou bastante dessa você ser muito protagonista, né, dentro da sua área, você se incomodar com algumas coisas, você procurar melhorias. É muito importante, eu acho que em qualquer área, não somente em manufatura, vendas, TI. Eu acho que todas as áreas da mais é importante isso. E de assim, técnico, eu acho que Excel é básico, né? Eu acho que é básico para todo mundo. Todos os estagiários que estão entrando, acho que é legal pelo menos fazer o básicozão de Excel, o inglês também importante, principalmente na minha área, a gente tem muito contato com o pessoal da América Latina, na América do Norte menos, mas inglês acaba sendo predominante ainda na minha área, e tem muita coisa que com o inglês facilita bastante, né? Além disso, eu fiz alguns cursos de TPM, Six Sigma, que ajudou muito, porque quando eu entrei estava rolando um projeto e que, como eu já sabia das ferramentas, eu não perdi tanto tempo aprendendo, né? Mas, assim, eu aprendi muita coisa também durante o processo. Acho que do processo seletivo mudou bastante, né, Pri, desde que eu entrei até agora. Então, eu acho que você dá alguma dica, eu não sei se eu vou estar dando uma dica boa do processo em si, mas eu acho que é mostrar o quanto vocês têm esse protagonismo, essa vontade de fazer diferente dentro do Mars, sabe? Porque quando você entra, acho que para aprender é muito assim, fácil, digo, tem todas as ferramentas para aprender, mas vocês têm que querer, sabe? Tá tudo lá, você só tem que ir lá e fazer, e pegar, porque o protagonismo o pessoal te dá, você só tem que ir lá e fazer. E eu acho que, assim, é isso, sabe? De algumas coisas que eu vejo na minha área. Legal, muito bom. Não, e perfeito, assim, né? Você falou um tempo atrás sobre a questão de responsabilidade, coisas nesse sentido. Algumas pessoas perguntaram também, né, a questão de ter acesso à alta diretoria. Eu tô com o background aqui, mas talvez eu não consigo tirar agora que a live já começou, mas hoje, particularmente, eu vim para o escritório, desde que a gente começou aqui a pandemia, eu tenho trabalhado de casa, e hoje eu vim para o escritório para garantir que ia ter uma conexão boa até o final da nossa sessão, e eu estou no escritório exatamente no andar que eu costumo trabalhar, no escritório aqui de Campinas, acho que foi não sei se foi a Rebeca ou a Gi que falaram que os nossos escritórios todos são de portas abertas, bem do lado da baia onde eu tô, tem a mesa dos nossos diretores, que é o presidente do nosso segmento de Pet Nutrition, todos os diretores que sentam aqui, não tem nada dividindo as nossas baias para deles, então, só para vocês entenderem, se eu tenho algo para falar com o presidente, com um diretor que seja, eu passo na frente da mesa dele, obviamente se ele não tiver em call, não tiver ocupado, peço um minuto, converso, assim, isso é muito natural aqui, independente se você é um estagiário, se você é analista, se você é gerente, eu vejo frequentemente muitos estagiários aqui sentados na mesa do diretor, discutindo coisas super relevantes aqui com eles, e trabalhando em projetos que são de extrema importância para os nossos segmentos. Então, assim, só reiterando o que a Camila falou, né, a gente, principalmente aqui na Mais, a gente dá muito essa autonomia,
E a gente dá as ferramentas, né? Aquela questão a gente vai ensinar a pessoa a pescar ou vai fazer por ela, né? A gente ensina as pessoas como fazer, a gente dá todas as ferramentas, a gente dá todos os caminhos, mas o sucesso de cada um vai depender da vontade mesmo. Então, aqui a gente tem muita liberdade, como a Camila comentou também mais cedo, a gente disponibilizou um canal para que eles se conectassem com estagiários de outros países, do México, dos Estados Unidos, e a ideia era essa, eles terem um tipo de experiência internacional de alguma forma, conhecer sobre o projeto que eles estão trabalhando, conversar, fazer benchmark, enfim. Te garanto que nem todos os estagiários utilizaram essa ferramenta, esse canal. A gente abriu, disponibilizou, aqueles que souberam aproveitar, sem dúvida, vão se desenvolver, vão aprender uma série de outras coisas, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aqueles que não quiseram participar, não quiseram fazer, ou porque talvez não se sentem confortáveis com o idioma, ou por qualquer outro motivo, gente, tá tudo bem. Cada um aqui vai construir sua carreira da maneira que acha mais adequada, de acordo com aquilo que realmente pensa e gosta, e tá tudo certo. Tá, então, antes de eu começar aqui a encerrar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso programa de estágio, dar mais alguns detalhes, e já vou começar aqui a seguir para a gente fazer o encerramento da nossa live. Eu queria só ver se vocês três querem dar alguma palavrinha final, enfim, tem alguma última consideração que vocês queiram compartilhar antes de eu falar do programa de estágio. Ká, quer começar você, já que você começou? Te chamei primeiro, ou então só dar um tchau para o pessoal, fica à vontade. Rapaz, eu queria só, eu não sei se o pessoal de Recife está por aí, porque, assim, tem uma fábrica pequena, né, em Recife, comparada às lá de São Paulo, mas, assim, a gente é pequeno, mas como o Pri falou, a gente é muito engajado. Então, é muito legal você sentir essa aproximação das pessoas daqui, e é isso, eu acho que no fim do dia, né, com as metas batidas, com tudo, a gente tá junto como time, com os problemas, com tudo. A gente tá sempre resolvendo junto. E é isso que eu queria que as pessoas que quando fossem entrar, quando fossem fazer o programa de estágio, né, para se candidatar, pensar nisso, tipo, você não tá entrando para fazer o seu e sair, não, você tá junto com o pessoal para fazer algo junto. Eu sinto muito isso, a gente sempre tá junto para o que der e vier. Legal, muito bom, Ká, obrigada. Rê, você quer falar algum outro ponto antes da gente finalizar? Quero agradecer só pela oportunidade da gente bater esse papo. Eu vi alguma pergunta sobre como começar, de que área. Gente, se inscrevam no programa de estágio. Eu tenho uma associada que ela começou como estagiária, ela passou pela área de GC e hoje ela está em vendas. Então, comecem, se inscrevam e comecem a carreira de vocês. A Mars dá oportunidade para ir para todas as áreas. Legal, obrigada, Rê. Gi? Eu quero agradecer a participação de todo mundo que está aqui com a gente, as pessoas que têm interesse pela Mars. Eu acho que a gente que gosta da empresa, que se conecta com a empresa que trabalha, quando a gente vê as pessoas interessadas, a gente também, de alguma forma, se sente reconhecida, né? Então, eu agradecer por todos que estão aqui conosco. O meu nome deve estar aparecendo para vocês devem saber o meu nome. Se quiserem, em algum momento, trocar algum tipo de conversa ou ajuda, um bate-papo, como se vocês fossem já estagiários da minha área e eu pudesse dar alguma dica de desenvolvimento para vocês, podem me procurar no Instagram, eu tô lá e a gente se conversa. Vai ser um prazer poder ajudar qualquer um de vocês no desenvolvimento, mesmo não sendo ainda membros da Mars. Então, boa sorte na caminhada de vocês. Legal, Gi, obrigada. Bom, então, antes da gente encerrar, tenho mais duas coisas para falar para vocês. Não saiam ainda, porque a gente vai mandar aqui, eu vou mandar daqui a pouquinho aqui o link para vocês participarem do jogo de perguntas para ver quem vai ganhar os kits de produtos da Mars. Então, esperem mais um pouquinho, a gente já está quase terminando. A primeira é sobre o nosso programa de estágio, né? Vocês ouviram a gente falando algumas coisas, tanto a Gisele quanto a Rebeca como gestoras, quanto a Camila como participante do nosso programa de estágio. E eu, como gestora do programa, sou suspeita para falar, então eu prefiro que outras pessoas contem como que o programa acontece aqui na Mars. Mas a gente trabalha, né, com o programa de estágio
estágio realmente como um programa. Então, a gente abre as inscrições para o processo seletivo 2 vezes ao ano. Os nossos estagiários começam a trabalhar aqui com a gente ou em janeiro ou em agosto. A gente tem uma turma que acabou de começar aqui com a gente. Mas a gente está antecipando um pouco as inscrições para o processo. Ainda essa semana, a gente já vai disponibilizar a abertura das vagas na nossa página de carreiras. Eu postei aqui no Q&A qual é o link, então todo mundo que tiver interesse em se inscrever, participar do programa de estágio, pode clicar nesse link e fazer a inscrição, que assim que as vagas forem abertas, vocês recebem um alerta no e-mail de vocês, e aí vocês podem analisar as vagas que vocês querem participar. Tá? A gente começa o processo seletivo em outubro, então as inscrições abrem agora em setembro, em outubro a gente começa a fazer todo o processo seletivo, e aí todo o processo, esse último já foi 100% feito de forma virtual, o próximo com certeza também vai ser feito 100% de forma virtual. E a gente tem vagas em várias cidades, então, principalmente as principais cidades que a gente tem vagas ou aqui, muito aqui no interior do estado de São Paulo, em Campinas, Mogi-mirim, Guararema, Descalvado, São Paulo mesmo, né, capital, a gente tem, e Recife. Nosso programa ele é bastante robusto, então todos os estagiários necessariamente têm que ter um projeto para desenvolver, tem que ter entregas que são significativas, eles fazem a apresentação desses projetos para a liderança das áreas que eles atuam, e além disso a gente tem, né, uma série de treinamentos ou online, ou então treinamentos que a gente facilita, só que virtualmente. Como a gente agora está distante, então todo treinamento a gente tem que facilitar virtualmente. Tem os grupos que eles trabalham também em parceria, então a gente faz o máximo de esforço para que os próprios estagiários se conectem, para que eles desenvolvam o networking deles, que um aprenda com os outros. Então, como a gente tem estagiários em diversas áreas, a ideia é que eles se conheçam, se aproximem e troquem também bastante ideias, né? Para que quem está aqui com a gente saiba das opções que existem de carreiras, aprendam mais sobre as empresas, enfim. Então, a gente faz o máximo para que eles se conectem cada vez mais e também garantir o máximo de exposição dos estagiários aqui dentro da organização, porque o nosso grande objetivo é que, no final, a gente tenha o máximo de vagas possível e faça a efetivação de bastante gente, tá? Que mais sobre o programa de estágio? Eu vi que tinha uma pergunta também perguntando se tinha a possibilidade de atuar em mais de uma área. Quando a gente contrata os estagiários, geralmente a gente contrata para uma área específica, mas caso esse estagiário, enfim, tenha necessidade, queira conhecer outra área, ou chegue aqui dentro e veja, nossa, eu gostei de outra área, gostaria de migrar, a gente faz o máximo de esforço para ajudar, e sim, existe essa possibilidade. A gente já teve estagiários que começaram em uma área e terminou em outra totalmente diferente, então, sim, existe essa possibilidade. A gente não tem restrição de idade para entrar no programa de estágio, a única restrição é você precisa estar matriculado em uma universidade de curso superior. Então, se você está matriculado, está em uma universidade, ativo em uma universidade, a gente pode fazer o contrato de estágio, e a gente não tem restrição de curso também, tá? Então, a não ser que seja alguma área muito específica, então, por exemplo, eu quero contratar alguém que vai atuar dentro da área de contabilidade. Aí sim vai ser um curso um pouquinho mais focado, que vai ser ou próprio ciências contábeis, ou economia, ou administração, mas mesmo assim o leque é amplo. Então, não tem restrição de curso, vocês podem se candidatar para vagas de áreas diferentes, caso vocês tenham vontade de começar a carreira em uma área diferente da qual vocês estão cursando, né, a universidade. E é isso. Sobre dicas, teve um momento que a Camila também comentou que talvez eu possa dar mais dicas sobre o processo seletivo. A gente, sim, tem muitas dicas para dar para vocês em relação ao processo seletivo, e já fazendo aqui um spoiler, a gente vai ter mais 3 sessões, daqui a 2 semanas tem mais uma, depois a gente tem uma que vai ser um café com o nosso CEO de Pet Nutrition, falando sobre carreira, como ele desenvolveu a carreira dele, o programa, a importância do programa de estágio para a Mars e tudo mais, uma sessão bem bacana. E a última sessão vai ser uma sessão com 2 pessoas, uma falando sobre como vocês criam um perfil campeão no LinkedIn, o que é importante vocês colocarem, o que a gente recomenda que vocês não coloquem, como que vocês organizam um currículo para que seja mais atrativo para quem está recrutando, como se preparar mesmo para o momento da entrevista. Então,
Depois vou colocar aqui o link para vocês, de novo, de todas as sessões que a gente tem. Fiquem atentos, porque a gente vai ter uma sessão exclusiva falando disso, sobre dicas de como se preparar para o processo seletivo, tá? E aí participem das próximas sessões. Uma última pergunta que eu não tinha respondido era sobre como a gente está atuando e principalmente falando do desenvolvimento dos nossos associados durante a pandemia. Desde que começou a pandemia, então, todos os associados que trabalham em escritório, que não precisam necessariamente estar na fábrica, né, por exemplo, quem atua ali na linha de frente, com equipamentos, que realmente precisa estar na fábrica, já está trabalhando de casa. A gente disponibilizou tudo que for necessário em relação a equipamentos, conexão, etc., para que todas as pessoas pudessem ficar em casa. E uma coisa que me deu muito orgulho foi logo no começo da pandemia, a gente estava, enfim, fazendo tudo para proteger as pessoas que precisavam necessariamente ir trabalhar nas nossas fábricas, né, pessoalmente, todos os cuidados necessários de higiene e tudo mais, e além disso, a Mars pagou um bônus para todas as pessoas que eram da linha de frente e que precisavam deixar suas famílias e ir trabalhar nas nossas fábricas. Então, uma coisa muito bacana também, enfim, como uma forma de reconhecer o esforço e o comprometimento de todo mundo, que é uma coisa bem bacana. Mas a gente está trabalhando de forma virtual e tem funcionado super bem, tanto que a gente não cancelou o nosso programa de estágio, a gente não cancelou as nossas vagas, a gente contratou nesse ciclo, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas a gente contratou em torno de 20, se não me engano, foram 25 estagiários nesse último ciclo, todos começaram trabalhando 100% já de forma virtual. Além do processo seletivo virtual, a gente também está atuando de forma virtual. Todos eles trabalhando de casa também, né? 100% de forma remota, que é uma coisa bem bacana. Tá bom? Então, acho que com isso a gente encerra. Espero que a gente tenha respondido pelo menos grande parte das perguntas. Depois a gente vai olhar aqui. Como a Gi falou, gente, fiquem à vontade para procurar a gente no LinkedIn, enfim, se conectar com a gente, se quiserem mandar outras perguntas e até olhar as próximas sessões que a gente tem. Aqui vocês vão conseguir ver os links para vocês entrarem em contato com a gente. Então, a gente tem a nossa página de carreiras no Instagram. Sigam, por favor, nossa página de carreiras. Tem aqui a nossa página no LinkedIn. Tem o link aqui também para o site mesmo da Mars, para quem quiser conhecer mais sobre as marcas, sobre os nossos segmentos e tudo mais. Então, as formas que vocês podem se conectar com a gente. E aí, eu vou colocar aqui, só para a gente encerrar, um link. Acabei de mandar. Esse link é o link para o jogo que a gente comentou para vocês. Regras do jogo, gente. Quando vocês forem se inscrever, a primeira coisa, quando vocês clicarem, ele vai pedir para vocês colocarem o nome de vocês, um apelido. Então, por favor, coloquem o nome completo de vocês, ou se quiser, pode colocar também o e-mail de vocês, que fica até mais fácil para a gente. Porque daí a gente vai ver através da lista de inscrição, para a gente conseguir localizar vocês e depois entrar em contato para pegar endereço, né, e as informações todas de vocês para os ganhadores receberem o kit em casa, tá? Então, como funciona? Vocês vão clicar, ele vai abrir essa página, coloquem lá o nome completo ou o endereço de e-mail de vocês e comecem a responder as perguntas. Tem uma série de perguntas. Tem duas coisas que são importantes quando vocês forem responder. Ganha a pessoa que responder as mais perguntas certas e mais rápido. Então, tem que ser as duas coisas. Aquele que for mais rápido e responder o máximo de perguntas corretas vai ser o ganhador. E aí, a gente vai receber, quando terminar, vai ter um tempo para vocês responderem aqui esse jogo. A gente vai receber quem são os 3 primeiros colocados e aí a gente vai entrar em contato com vocês para pegar o endereço, tudo certinho, e enviar o kit de produtos. Tá bom? Então, esses são os últimos recados. Entrem aqui no link, participem do jogo, que é super bacana, e vocês vão aprender um pouquinho mais ainda sobre a Mars. E aqueles que têm interesse de participar das nossas oportunidades, tanto de estágio quanto de vagas efetivas, é o link que eu mandei aqui em cima, que é o careers.mars.com, aí tem /BR/PT, tá? Então, olha aqui no link, copia e se cadastra, que vocês recebem todos os alertas de vagas. Certo?
Com isso, então, a gente encerra. Agradeço muito a participação de vocês, o interesse, as perguntas. A gente fica muito feliz de, pelo menos, ter aqui uma série de perguntas, já que a gente não está vendo o rostinho de vocês. E agradeço também Camila, Rebeca e Gi pela participação e parceria. Tá bom, gente? Muito obrigada e participem das próximas sessões, que vai ter mais um monte de informação bacana para a gente compartilhar com vocês. Até mais, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.